Você ouvirá agora uma mensagem da graça e do amor de Deus com o apóstolo Marcos Gomes. Não se assusta não, é o Espírito falando, porque se estiver escrito, eu creio. Não tem prazer maior e melhor que uma vida que agrada a Deus. Pegue sua Bíblia e um caderno, pois Deus quer falar com você. A direção de Deus é dada através do homem de Deus. Sua vida nunca mais será a mesma. Graça e paz, abençoado, glória a Deus pela vida de vocês, amém, ovelha, que noite maravilhosa, amém, você recebe? Aqui nós estamos num calor abençoado, creio que vocês aí no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, seja onde for, nós estamos no tempo do verão, aqui em Santo André, muito calor, mas como está escrito, em tudo dai graças, então glória a Deus, vamos começar a ministração, ovelhas? Pega a sua Bíblia, pega aí a sua agenda, a sua caneta. Você que tem costume aí do outro lado da câmera de anotar as anotações que o pastor faz, que às vezes eu mesmo faço, vai ver se está escrito abençoado. Porque não é assim somente dizer. Você tem todo o direito de abrir a sua Bíblia e ver se está escrito realmente em qual aliança você está, para que você aceite ou não esta palavra. Amém? Porque nós somos gentios e não somos judeus. Então vamos lá. Abram suas Bíblias em Romanos 4, versículo 25. Esse texto é um texto que nem todos gostam, os da lei, mas nós em graça, nós amamos falar o que está escrito. Amém? Olha o que nosso apóstolo Paulo disse, você vai confessar aí onde você está, abençoado. E nós aqui no MGA vamos confessar por quê? Porque justificado nós estamos. Amém, ovelhas? Então lá. Já abriu aí na sua casa onde você está? Romanos 4, versículo 25 está escrito assim, olha. Ele, Jesus, foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então, como que nós estamos? Diga, justificados estamos. Amém, ovelhas? Eu, você, nós, todas as ovelhas do Senhor, estamos justificados pela fé em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há em nós. Amém, ovelhas? Então, diga, eu estou justificado diante de Deus, dos anjos e dos homens. Amém? Então ninguém pode dizer para você ou para mim que nós somos pecadores. Porque Ele foi entregue por nossos pecados. Então, você que está me ouvindo agora aí, você pode fazer essa confissão de fé junto comigo e dizer por fé, justificado eu estou. Amém? E justificado nós estamos, igreja. Amém, abençoado? Não aceite ninguém apontar o dedo para você e dizer, olha, você é um pecador. Você carrega dentro de você multidões de pecado. Porque às vezes a pessoa te olha segundo a carne e vem apontando em você defeitos. Mas, abençoados, nesta nova aliança, em Cristo Jesus, nenhuma condenação há em nós. Amém? Nós estamos em Cristo, ovelha. Nós vivemos para Cristo. Amém? Então, para nós entrarmos no outro texto, Paulo disse, Ele, Jesus, foi entregue por nossos pecados. E logo, Ele ressuscitou para a nossa justificação. Então, justificados nós estamos e nós vamos passar para mais um texto, porque nós precisamos que todas as ovelhas de Cristo tenha este perfeito entendimento, que ninguém vos engane, abençoado, que ninguém vos faça presa sua por palavras de vãs sabedorias, que as pessoas chegam para você sem conhecer a graça de Deus que há em Cristo e comece a te julgar segundo alguns defeitos da nossa carne. Abençoado, é em Cristo que nós vivemos. Ele nos conhece, é no Espírito, não é nessa carne. Olha, pastor, você está de manguinha de fora. Cuidado, hein? Abençoado. Nessa nova aliança, nós servimos a Deus em espírito. Roupa não quer dizer nada para Deus. Amém? Então, vamos lá. Mais um texto aí, abençoado. Então, aqui em Romanos 4, 25, está bem claro que nós somos justificados. Amém? Romanos 1, 5 também está dizendo para que a pessoa entenda, graça e paz, ovelha, sendo, pois, justificados pela fé, foi o que eu citei,
temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você tem paz e se você foi justificado, abençoado, você tem que citar a palavra, você tem que falar a palavra, você não tem que receber de ninguém nenhuma ofensa, você não tem que receber de ninguém nenhuma condenação, porque se Jesus já morreu por você e já está dizendo que você está justificado, você tem que fazer esta confissão e ficar firme no que está escrito e não receber de ninguém nenhuma condenação. Então, diga por fé: eu estou justificado em Cristo. Amém? Enquanto eles vivem de Moisés ou de Jesus de Nazaré, aí sim eles se sentem pecadores. Mas nós não. E eles também não, na verdade, abençoado. Só acontece que eles estão com os seus olhos vendados, alguns têm véu posto sobre eles, e aí eles não conseguem enxergar como nós enxergamos. Mas eu declaro, ovelha, você que está me ouvindo, que Deus pode mudar a sua vida agora. Deus pode, abençoado, mudar o sentido e o modo de você pensar neste momento. Quando você botar os seus olhos nos versículos que nós estamos lendo, e Deus pode revelar a você a graça de Deus que há em Cristo Jesus. E você vai saber que você já foi justificado por Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, como que nós estamos? Diga por fé: estamos justificados. Diga: justificados estamos. Amém? Então vamos ver mais algumas coisas que Deus fez por nós lá na cruz. Romanos 6,14. Tem pessoas, abençoadas, que infelizmente, dizendo infelizmente, por quê? Muitos lutam contra esta verdade. Porque eles querem ainda crer que são pecadores. Por quê? Porque para eles convém falar assim. Como assim, pastora, convém? Porque, ovelhas, quando um apóstolo ou um pastor, na verdade, um apóstolo não deveria falar isso para você. Porque o apóstolo, ele prega a graça de Deus em Cristo. Mas se tal apóstolo ou tal pastor fala para você que você é um pecador, então ele não tem nenhum conhecimento da graça de Deus que é em Cristo. Mas tudo bem. Mas quando a pessoa fala isso para você, ele não tem nenhum conhecimento e ele não pode, abençoado, na verdade, ser chamado de apóstolo. Porque se nós estamos na graça de Deus em Cristo Jesus, nós, não só nós aqui, o mundo todo, porque nós já vivemos uma nova aliança, então quando a pessoa diz, presta atenção, eu sou um pecador, porque alguém está dizendo para ela, abençoado, amém? E não é o que está escrito. Não é o que está escrito alguém. Quem é esse alguém? O pastor dela. Quem é esse alguém? Um suposto apóstolo. Que ele acha que as pessoas têm pecado, por quê? Porque usa uma mini saia, porque usa um shorts, porque às vezes toma um copo de cerveja, porque às vezes passa um batom, usa um brinco, abençoado. Isso não quer dizer que nós somos pecadores. Você não pode julgar segundo isso, abençoado. Você está errado. Você não pode sair julgando seu irmão pelo que ele faz e tacando na cara dele que ele é um pecador. Não é isso, abençoado. Quando eu li para você aqui, que aqui no verso 25, olha, Jesus foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, você tem que entender à luz da graça de Deus em Cristo, a aliança que você vive, e entender que nesta nova aliança, o próprio Deus não te vê em carne, não te vê, abençoado. Se Deus é espírito, logo ele te vê em espírito. Então as coisas da carne para nada servem, abençoado. Então você usar uma maquiagem, usar um brinco, usar um batom, usar uma bermuda, isso não te afasta de Deus e nem te faz pecador, abençoado. Posso ouvir um amém? Isso não te faz pecador, abençoado. Só que as igrejas aí fora querem moldar um padrão de crente como ele deve ser, e não é assim. Nesta nova aliança, nós estamos hoje, olha, hoje é dia 23 de setembro de 2015, século 21. Está tudo muito diferente, abençoado. Você tem que renovar a sua mente, para que você possa entrar nesses novos ensinos da graça de Deus em Cristo. Se você ficar com a sua mente
antiquada, uma mente antiga, parada em Moisés, parada em Jesus de Nazaré, você nunca vai prosseguir e ter esse entendimento que nós temos. Por quê? Porque a mente dele, irmão Ironildes, é fechada. Ele não abre a mente dele para entender que quem dizia que o povo era pecador era Jesus de Nazaré. Quem dizia que o povo tinha pecado era Moisés. Mas está escrito aqui, ovelha, a última vez que eu vou ler, e eu oro para que os seus olhos sejam iluminados, os olhos do seu entendimento abençoado, e você entenda de uma vez por todas que ninguém mais nesta nova aliança é pecador, ninguém é ninguém. Todos que nasceram depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo não têm mais pecado, já foi justificado por ele em Cristo. Olha aqui, olha. Jesus foi, passado, entregue por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então, estamos justificados em Cristo Jesus. Amém? Romanos 6,14, que eu pedi para você abrir. Paulo está dizendo assim, olha. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, se você está debaixo da graça e não debaixo da lei, não tem como, Jéssica, nós sermos pecadores. Não tem como, abençoado. Abre os seus olhos, creia como está escrito, não tem como. Olha, o seu pastor está mentindo para você, o seu pastor está te enganando, e com isso ele te engana para que você faça campanhas de libertação, para que você faça campanhas para o pecado sair da sua vida, para que você se achegue a Deus. Abençoado, abre os seus olhos, ovelha. Nós estamos debaixo da graça de Deus em Cristo Jesus, numa nova aliança. Leia aí na sua Bíblia agora. Eu posso esperar você abrir. Pode abrir. Eu não estou inventando o que está escrito. Romanos 6,14. Amém, igreja? Quem está aqui, está ou não está escrito em Romanos 6,14? Está escrito aí, Adriano? Então você mostra para aquela pessoa que falou hoje que você é um pecador. Só que se a pessoa, abençoado, não tem os olhos iluminados, ele vai morrer dizendo para você que você é um pecador. Enquanto os olhos desse ser humano, desse abençoado, não se abrir, ele vai dizer para você que você é. Só que você não recebe, amém? Deixa ele falar, ué. Papagaio fala, deixa ele falar. Ué, você não recebe. Aliás, que você nem é um pecador. Amém? Abriu aí, abençoado. Romanos 6,14. Eu vou ler, olha, bem tranquilo, devagar, para que você entenda. Pois o pecado não terá domínio sobre vós. Aí eu te pergunto, por quê? Por quê, igreja? Por quê? Por quê? Por que você que está lendo aí? Por que o pecado não tem domínio sobre você? Porque lá em Romanos 4,25 está escrito que Jesus morreu pelos seus pecados. Se ele morreu, não tem mais pecado em nós. Está claro ou não está claro? Bom, pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei. Da lei de quem? De Moisés. Você está debaixo da lei de quem? De Cristo. Amém? Mas debaixo da graça. E a graça é a lei de Cristo, Jesus, para nós. Então não há pecado em nós. Posso ouvir um amém? Então diga pela fé, não há pecado em mim. Amém, abençoado? Diga, sem pecado estamos. Você recebe? É o que está escrito, abençoado. Nós não temos pecado. Nós não somos pecadores, abençoado. Agora, esse negócio aí das ovelhas que não têm o perfeito entendimento, dizer que nós somos pecadores, isso porque eles são crentes papagaio, repetem o que alguém está ensinando para eles. E eles não lêem, Alex. O pior de tudo, ovelha, você que está me ouvindo aí, eu tenho que falar isso para você, é que você não lê. Amém? Porque se você lesse, você ia entender, como nós entendemos. Agora, se você falar para aquele abençoado, vai ler Romanos 6,14, vai ler Romanos 4,25, abençoado, vai receber entendimento, vai receber conhecimento, sabedoria que vem do alto, vai ter os seus olhos iluminados, abençoado. Para de ficar falando que nós somos pecadores, para de ficar falando que nós somos filhos do diabo, ou outra coisa qualquer que não é, que não somos. Ovelha, se você não tem um entendimento, vai ler a palavra, abençoado. Vai ler o que está escrito.
Porque nós falamos aqui porque está escrito. Se estiver escrito, nós cremos. E você tem que crer, abençoado. Para nós virarmos a página aqui, procurar outro texto. Olha aqui, ó. Romanos 6,14. Romanos 6,14. Você não é um pecador, você é um abençoado. Você não é um pecador, porque você já foi justificado por Deus em Cristo. Romanos 6,14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Sem pecado estamos. Eu, você, nós, vós, eles, toda a humanidade. Pastora, como assim? Toda a humanidade. Será que é difícil de entender que nós estamos hoje no século 21, muitos anos depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo? Se ele morreu para a sua justificação, justificado você está. Se ele morreu pelos seus pecados, sem pecado você está. Amém? Então, você que está me ouvindo agora, não receba, não aceite acusação de nenhum pastor, de nenhum apóstolo, principalmente esses apóstolos aí, ó, que se dizem ser apóstolos, pastores, e que dizem pregar a graça de Deus. Eles não têm nenhum conhecimento da verdade que há em Cristo Jesus. Eles ficam te colocando condenação. Não recebe não, abençoado. Amém? Agora, para nós irmos mais um texto, vê lá o que Paulo disse em Romanos. Nós estamos hoje nas cartas de Romanos. Romanos 8, versículo 1. Eu também ouvi isso hoje, viu, abençoado Adriano? A gente vive ouvindo as pessoas dizer, eu tenho pecado, eu sou um pecador. Sabe por quê? Na mente dele, de alguns, tem que aceitar Jesus, tem que batizar. É isso, abençoado. Sua mente está cheia de palavras da lei. Não tem nada da graça dentro de você, infelizmente. Mas se coloca no lugar dessa ovelha. Outrora, nós éramos assim. Outrora, nós falávamos também assim, olha, que a pessoa só ia para o céu, só ia ser salvo se ele se batizasse, se ele aceitasse Jesus. Mas, abençoado, como que eu nasci em 1968, certo? Jesus já tinha morrido por mim. Como que eu... Não tem lógica você dizer que eu sou pecadora, porque eu já nasci muito tempo depois da morte de Jesus. Se eu estou numa nova aliança, Ironildes, como é que eu sou pecadora? Para mim ser pecadora, abençoada, eu teria que nascer antes da morte de Jesus, certo? Lá no tempo de Jesus de Nazaré. Mas, abençoado, não tem um homem que vive 2000 anos. Não tem um homem abençoado. O homem vive hoje uma faixa de 80, 90, 100 anos. Então, você tem que crer que você não tem mais pecado, abençoado. Amém? Que ano que você nasceu? Eu nasci em 68. Amém? Tem pessoas mais velhas aqui dentro da igreja que eu. Mas isso não quer dizer, abençoado, que elas são pecadoras. Porque elas também nasceram muito depois da morte de Jesus. Nós estamos sem pecado, abençoado. Nós estamos justificados, livres da condenação. Nós somos livres para adorar a Deus em espírito e em verdade, sem nenhuma condenação. Amém? Romanos 8:1. Olha o que Paulo está dizendo aqui, olha. Portanto, agora, veja aí, abençoado. Abre a sua Bíblia. Portanto, agora, nesta nova aliança que Paulo está dizendo aqui, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque Deus é Espírito. Está em maiúsculo ainda aqui, olha. Preste atenção na sua Bíblia, abençoado. Olhe o que está escrito. Não ouça somente eu falar. Olhe na sua Bíblia. Mas, pastora, está escrito, olha aí. Se estiver escrito, abençoado, creia e receba pela fé. Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que Espírito? O Espírito de Deus, o Espírito Santo.
Nós não andamos, abençoado, segundo as nossas vontades carnais. Nós andamos segundo a vontade de Cristo. Você está aqui hoje por causa que Cristo habita em você, abençoado. Você está aqui porque Cristo trouxe você para ouvir a voz dele. Nós não andamos segundo os conselhos dos homens. Nós não andamos segundo os conselhos de Dilma, essa safada. Isso aí Deus tem que colocar a mão sobre ela, abençoado. Eu estou até perdendo meu tempo de falar esse nome aqui. Porque uma pessoa que está afundando o nosso país não é digna de ser chamado presidente. Infelizmente, o Brasil está passando por dificuldades por causa dos nossos governantes, que não temem a Deus, que não servem a Deus. Infelizmente, abençoado, eu tenho que falar isso, porque também está escrito em Romanos, se eu não me engano, Romanos 13, sobre as autoridades. Mas essas autoridades não temem a Deus. As nossas autoridades de hoje não temem a Deus. E nós hoje sofremos, o Brasil todo sofre, por causa desse maldito PT. Já falei, abençoado, agora eu não posso deixar que as ovelhas, por causa de problemas carnais, misturem a doutrina. Está passando situação financeira, problema, é o diabo. Não, não é o diabo não, abençoado. É o pecado, não é o pecado não, abençoado. Não é nada que você tenha feito ou faz na carne. As situações que o Brasil vive, que nós vivemos hoje, infelizmente, é devido ao nosso governo, que está um lixo, abençoado, um lixo. Mas eu oro para que o nosso Deus, que é soberano, poderoso, grande Deus de justiça, coloque as mãos sobre os nossos governantes e não permita que eles fiquem no poder, que eles caiam diante de Deus. E que Deus levante homens verdadeiros, homens que temem a Ele, homens que venham servir a Deus. Eu oro e peço a Deus que antes de me morrer, eu possa ver pessoas dentro lá do Senado, dentro de Brasília, pessoas que temem a Deus, que vão fazer os benefícios para o povo de Deus, para os filhos de Deus, para toda a nação, sem corrupção, abençoado. Fazer as coisas que mão limpas, fazer as coisas sem roubar, sem trapacear, colocar regras e normas para nós vivermos, mas que sejam coisas limpas, verdadeiras, sem mentira, para que nós podemos avançar e ter um Brasil melhor. Amém, abençoado? E não misturar as coisas terrenas com as coisas espirituais. Não misture não, abençoado. Não misture as coisas. O nosso Brasil está nesse lixo. Não tem nada a ver com potestades, com demônios. Nada disso, abençoado. Nada disso. Porque isso não existe mais nesta nova aliança. Nós estamos passando por momentos difíceis por causa de pessoas corruptas. Pessoas que não servem a Deus. Amém? Bom, já falei. Então vamos lá. Se você serve a Deus em espírito, você que está me ouvindo, você logo vai ter o perfeito entendimento que você já é salvo, que você é abençoado, que você já foi justificado, que nenhuma condenação há em você. Você vai entender isso perfeitamente, abençoado. Amém? Você entende isso, ovelha. E você pode falar para o seu irmão. Mas, pastor, eu já falei uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Abençoado, a nossa função aqui na terra é dar fruto para Deus. É falar. Não se canse de falar. Um dia Deus revela. Um dia Deus age, abençoado. Vai lá e mostra na Bíblia para ele. Abençoado, você não é um pecador. Olha o que está escrito aqui, olha. Que nenhuma condenação há para nós. Nós estamos em Cristo Jesus. É isso que eu tenho que fazer e você tem que fazer. Amém? E para nós terminarmos, ovelha, porque olha... Se Deus é bom, Ele fará com que a vida dos eleitos e dos predestinados mudem o modo de pensar. E eu creio que sim, Deus é bom. Ele tem tantas ovelhas ainda pelo mundo para receber a graça e o apostolado, para receber olhos iluminados. Só que na vida de muitos ainda não chegou o tempo. Como assim um dia na sua, na minha, na vida de cada um aqui, houve um tempo determinado por Deus. Então, abençoado, este tempo pode ser o seu agora. Você que está me ouvindo, pode ser o tempo chegado na sua vida agora. O tempo de Deus chegou para você ter este entendimento, que você não é um pecador. Você
é um filho de Deus, abençoado, predestinado, justificado. Abençoado você está com todas as bênçãos. É que você não tem quem te ensine. Mas graças a Deus, Jéssica, que Deus tem feito com que o povo do Ministério Graça e Apostolado fale esta ministração, esta palavra, esta revelação às ovelhas que estão nos assistindo. Amém? E para nós terminarmos, Romanos 6, volta lá uma página. Romanos 6, 17 até o 23. Aqui no Ministério Graça e Apostolado, ovelha, nós te ensinamos a não se gloriar em você. Nós te ensinamos a você se gloriar em Cristo. Você é justificado por quê? Porque Cristo morreu por você. Você é abençoado por quê? Porque Ele morreu por você. Você, abençoado, não tem nem mais um pecado, nenhum pecado há em você, porque Ele morreu por você. Não é porque você fez uma campanha, porque você fez um jejum, porque você se santificou, porque você batizou nas águas, que você é salvo agora, você é salvo. Então a morte de Jesus não valeu para nada? Então os homens te ensinam a se gloriar na sua carne. E nós te ensinamos a se gloriar em Cristo, que é muito diferente de se gloriar em homens. Veja lá, Romanos 6, versículo 17. Mas, graças a Deus, abriu aí, abençoado, para você não falar que estou inventando, abre aí sua Bíblia, abençoado. Romanos 6, 17. Mas graças a Deus que, tendo-vos sido, aliás, nós já somos então, amém, ovelhas? Passado. Mas graças a Deus que, tendo vós sido escravos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina. Qual que é a doutrina que nós vivemos hoje? A graça de Deus em Cristo, ovelha. Então você tem que obedecer esta forma de doutrina. E na doutrina da graça, diz que você não tem pecado. Na doutrina da graça, diz que você já foi justificado. Na doutrina da graça, diz que você já é abençoado. Na doutrina da graça, diz que você já é salvo, já foi salvo por Deus em Cristo Jesus na cruz. Então, esta é a forma de doutrina que você tem que receber neste século 21 que nós vivemos. Amém? Então, ele diz assim, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Fostes libertos do pecado e vos tornastes escravos da justiça. Se nós somos escravos da justiça, logo justificados nós estamos. Sem pecado. Justificados e sem pecado. Então, abençoado, é isso que você tem que entender. Recebe agora, em nome de Jesus, esta forma de doutrina. Amém? Recebe, as pessoas têm que receber. Pastora, tem que pagar? Não. É só você crer, abençoado. É só você ler e crer. Amém? Ah, não tem que pagar? Não, mas eu estou pagando lá na outra igreja que eu vou, pastora. Está na igreja errada, abençoado. Está no ministério errado. Sabe aquela igreja do homem do chapelão? Está errado, abençoado. Está errado. Ah, na igreja daquele homem lá, do Duque lá, né? Está errado, abençoado. Estão todas erradas. Edir Macedo errado. O homem do chapelão errado. Todos estão errados. Qual está certo, pastora? Certo aqueles que pregam esta forma de doutrina, a qual todos os filhos de Deus foi entregue. Amém? Estamos no século 21, depois da morte de Cristo, logo você tem que entender que você foi entregue a esta forma de doutrina. Amém? Então, para nós continuarmos a leitura, verso 18. Fostes libertos do pecado, vos tornastes escravos da justiça. Então, justificado, logo nós estamos. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim, como ofereceste os vossos membros à escravidão da impureza e da iniquidade, para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Olha, aqui, deixa eu ver, aqui em Romanos... Aqui em Romanos 12:1, eu li e lembrei de Romanos 12:1. Quer ver? Eu abri agora aqui. Quer ver? Quando ele disse aqui, olha, eu vou ler aqui em Romanos 6,
o versículo 19 e vou lá em Romanos 12:1. Quer ver? Olha, como que é fácil e simples de entender a graça. Preste atenção. Ó, assim, apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Romanos 12:1 está escrito assim, olha: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o que Paulo está dizendo aqui, abençoado, é o mesmo que ele está dizendo em Romanos 12:1. Apresentar o vosso corpo como sacrifício vivo não é fazer jejum, não é fazer obras mortas, não é apresentar o seu corpo em um monte, passando frio de madrugada. Isso não existe, ovelha, na nova aliança. Você está indo lá pegar uma pneumonia, você está indo lá, o que aconteceu com os parentes de umas irmãs aqui da igreja, subiu no monte, chegou lá os ladrões, foi lá, roubou celular, roubou bolsa, roubou tudo deles. É isso que a pessoa ganha de subir no monte. Os ladrões ir lá. Quem está mandando você ir no monte? Quem está mandando você deixar a sua cama quentinha e ir para o monte? Fazer o que no monte, abençoado? Ser roubado, passar frio, passar fome. Acorda, abençoado. Acorda. Sabe o que você tem que fazer? Apresentar o seu corpo como sacrifício vivo. Na igreja, vim louvar a Deus, vim ouvir o que Deus está te falando. Pastora, mas aqui onde eu moro não tem. Abre o seu computador, como você tem feito, e apresente a Deus ali o seu culto racional naquele momento, ouvindo a ministração. Amém? Assim como muitos têm feito, graças a Deus pela sua vida. Mas você que está me ouvindo agora pela primeira vez, faça isso, abençoado. Deixe de seguir a homens e siga Cristo, o ressuscitado. Deixe de fazer obras mortas e viva por fé, porque lá em Romanos, que nós lemos aqui, nós somos justificados pela fé, não por obras. Por isso que nada acontece na sua vida. Sabe por quê? Porque você sobe do monte, desce do monte, vai na igreja, faz campanha, faz corrente e nada acontece. E jamais vai acontecer. Porque você está tentando se justificar por obras. E por obras ninguém vai alcançar nada de Deus, abençoado. Mas é por fé. Amém? Vamos continuar a leitura então aqui. No verso 19, né? Agora verso 20. Então você entendeu, abençoado, o que ele quis dizer? Assim, apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. Ou seja, você não estava justificado. Agora fala para mim, Adriano, como que é gostoso ler e entender? Não é, abençoados? Vocês aqui do MGA, não é gostoso ler e entender? Antes nós não servia a justiça, tá claro, nós estávamos como eles, como você talvez, abençoado, que está me ouvindo agora, servindo a homens, escravos da lei, escravos de ordenanças. Nós não servíamos realmente a justiça e nós não éramos justificados. Aliás, já tínhamos sido justificados, mas faltávamos o entendimento. Então, nós estávamos ainda servindo a homens. Mas você, ovelha, você está me ouvindo agora. Você está me entendendo, abençoado. Eu estou lendo para você. Você não tem pecado, abençoado. Você foi justificado por Deus em Cristo Jesus. Você não serve mais a homens. Você não serve mais a Jesus de Nazaré. Você vive pela fé em Cristo Jesus. Muito diferente, abençoado. O viver da fé e o viver de obras mortas. O nome já diz morta. Não tem vida. Morto tem vida, abençoado. Então como é que você está fazendo obras mortas? Vive pela fé em Cristo Jesus, o ressuscitado. Esse te dá vida e vida em abundância, ovelha. Esse te traz alegria. Esse te traz prazer em viver. Esse te traz esperança e gozo. Não fica servindo a homens, ovelha. Acorda, ovelha. Acorda, povo de Deus. Acorda, nação que serve a Cristo. Acorda. Deixe de viver de obras mortas.
Deixe de ficar dando dinheiro para esses falsos pastores. Deixe de servir a homens. Sirva a Cristo Jesus, que você vai receber milhões de benefícios sem nada pagar. Amém? Sem nada pagar, por fé. Vamos lá, ovelhas. Romanos 6, verso 20. Quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. Mas hoje nós estamos justificados. Os olhos foram iluminados, você entende? Amém? Fácil assim. Fácil assim. Verso 21. E que o fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais. Quer dizer, nossa, abençoado, olha como Cristo é tão bom para nós. Como Ele foi tão bom. Iluminou nossos olhos. Nos fez entender a graça de Deus, tirou de nós o pecado, tirou de nós as ordenanças, que hoje nós não vivemos mais de ordenanças, nem de campanha, nem de jejum, de nada. Nada, 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 nada. Hoje nós vivemos 100% pela fé em Cristo. Então, antes, abençoado, os nossos frutos nos envergonhavam. E às vezes você não entende isso, ovelha. Às vezes a pessoa que está me ouvindo, Adriana, ela pensa que nós estamos condenando ela. Às vezes a pessoa pensa que nós estamos aqui satirizando porque ela está numa igreja que ainda faz campanha, que ainda sobe no monte, que nem eu falei para você, você vai no monte só para ser roubado, só para pegar gripe, para passar frio. Eu não estou te envergonhando, abençoado. Eu não estou te maltratando ou te reduzindo inferior a nós. Eu estou te dizendo que não há necessidade disso. E quem serve aos homens passa vergonha mesmo. Por quê? Deixa eu te falar o porquê que você passa vergonha. Porque você fala assim para o teu irmão, olha, eu fiz uma campanha de libertação. Fez uma, fez duas, fez 3, fez 4. Aí as coisas na sua vida não mudam. Mas não muda, abençoado, não é porque você não tem fé, que nem eles dizem. Não muda, abençoado, e nisso você vai sendo envergonhado, como está escrito. Não muda, porque abençoado não é por obras, não é por campanha, não é por novena, não é por acender vela, não é por andar com fitinha vermelha, amarela, roxa no braço. Não é, abençoado. Não é porque você bebeu um copo com água que ficou em cima de uma televisão. E com isso as pessoas vão tirando sarro de você. Com isso as pessoas vão, você vai sendo envergonhada. Porque você fala para alguém assim, olha, eu fiz a campanha, mas nada mudou. E não vai mudar, abençoado. Não vai mudar. Você sabe por que não vai mudar? Enquanto a sua mente aqui dentro, olha, aqui, não mudar, a sua vida não muda. Enquanto o seu raciocínio espiritual não mudar, sair a lei e entrar a graça, não vai mudar. Você vai continuar fazendo campanha, você vai continuar fazendo corrente, você vai continuar indo na Aparecida, você vai continuar indo na Terra Santa, você vai continuar indo lá nas igrejas da lei, fazer muitas campanhas, muitos envelopes com dinheiro, e nada vai mudar. Seu pastor não te fala isso, né, abençoado? Claro que não fala, porque você está engordando ele, você está dando dinheiro para a igreja, você está sustentando esses falsos pastores, você está sustentando essa corja de falsos profetas que nesses últimos tempos se levantaram. Você é mais um que está lá dentro engordando esses falsos pastores. Mas agora lhe é chegado a revelação. Agora lhe é dito que você tem que viver por fé, sem as obras da lei. E se você continuar fazendo isso, você vai continuar passando vergonha, vai sendo envergonhado, porque nada vai mudar na sua vida. Muda, abençoado? Não muda, ovelha, não muda. Verso 22. Ai, ai, ai. Mas agora, oh, glória a Deus. Mas agora, libertos do pecado, amém, abençoados? Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Está vendo a diferença, ovelha? Quem lê, entende. Só que é o seguinte, quem está na lei, só lê as coisas da lei. Porque para eles, quem é Paulo?
Porque para você fala, quem é Paulo? Você não tem entendimento que Paulo foi colocado por Deus em Cristo Jesus como apóstolo dos gentios. Então você não entende mesmo, abençoado. Enquanto você ficar lendo Mateus, Marcos, Lucas e João, você não vai entender. Abre os olhos do seu entendimento e começa a ler a graça de Deus em Cristo. Aqui, ó. Pastor, aqui Bíblia rabiscada, é assim mesmo. A Bíblia de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, tem que estar assim, ó. Daqui. Tem uma aqui também? Daqui. Tem mais uma aqui, ó. Ó aqui, ó. A Bíblia de um verdadeiro crente é assim, ó. Amém? A Bíblia de um verdadeiro crente, convertido em graça, é assim, ó. Cheio. Está tudo rabiscado? Por quê? Ele está indo ver onde está escrito. Ele anota, abençoado. Está vendo aí? Dá para ver aí, abençoado? Direitinho? Tem mais alguma aí rabiscada? É assim, ó. A verdadeira, a sua tá, abençoada? Daqui. Essa é do Adriano. Daqui, abençoada, a sua, do irmão Ironildes. A verdadeira Bíblia de um homem de Deus. Aqui, ó. Ó. Ó que bonita. Pastora, que é isso? Que pecado, pastora. Pecado nenhum, abençoado. Isso daqui é quem tem fome e sede de justiça, de crescer em graça, de receber a palavra de Deus. A sua Bíblia, se ela está limpinha, sinal que você nem lê ela. Já falei. Não é, abençoado? Bíblia limpinha, sem nenhum risquinho, sem nenhuma anotação, sinal que você está sendo enganada pelos homens. Porque eles nem mandam você abrir a Bíblia mesmo, né, abençoado? Agora aqui no ministério, o que eu falei para você? Pega a sua Bíblia, pega a sua agenda, pega a sua caneta, porque quando Deus falar com você, você rabisca ali, abençoado. Faz ali, ó. Vai lá, faz a anotação. Deus falou comigo aqui, ó. Ai, Deus abriu os olhos do meu entendimento quando eu li esta palavra que a pastora falou. Deixa eu marcar aqui, olha. Amém? Agora, Bíblia limpa é sinal de que você nem lê ela, abençoado. Desculpa falar, tá, abençoado? É uma vergonha quem tem a Bíblia todinha limpinha. Você acha que é pecado? Não é pecado, abençoado. Talvez seu pastor falou isso porque ele nem manda você ler a Bíblia. Ele nem manda você abrir a Bíblia. Porque ele fala lá um versículo do jeito que ele quer, te passa o entendimento dele e você está comendo bronha. Aliás, usando fronha, né? Comendo bronha não, eles estão, entendeu? Usando fronha. Eu conheço, bem pertinho da minha casa lá, fui na casa deles esses dias atrás, abençoado, tem fronha, tem toalha, tem tijolinho, tem lencinho. Quando eu entrei na casa dessa pessoa, pendurado no varal assim, eu falei, o que é isso? Ah, não, aí você já passa a cabeça no lencinho e já vai ficando abençoada. Falei, ficando? Eu já estou. Aí quando eu sentei para comer, eu tenho que falar. Quando eu sentei para almoçar com essa pessoa, a esposa dele falou assim, eu não vou falar o nome porque é abençoado, ó. A esposa dessa pessoa, muito próximo de mim, tá? Muito, muito próximo de mim, isso eu posso falar bem de sangue, sabe? Bem próximo de mim. A esposa dessa pessoa falou assim, ele falou para a esposa dele, cadê a água? Tinha acabado de almoçar, dá água para ela, fulano. Dá água para ela. Falei, não quero água. Não quero água. Já bebi o suco. Sabe o que ela falou? A água eu já coloquei no suco. Eu falei, mas que água é essa? É a água que eu trouxe, que o pastor orou. Para você ficar mais abençoada. Eu falei, como que é? Eu falei, olha, a água podia ser da torneira, a água podia ser do pote, a água podia ser de onde fosse. Até do rio. Que não ia mudar nada. Daí eu falei, dá mais água aí, vai, deixa eu beber. Dá mais água, faz mais lá para mim. Abençoado, tudo é puro para quem é puro. Aquela água não mudou nada em mim, porque em mim, quem já fez toda a mudança foi Cristo na cruz. Não é copo com água, abençoado. Não é toalhinha, não é fronha. Isso daí é dinheiro que está tirando de você. Em vez de você ajudar a obra de Deus, onde sua filha é pastora, você fica ajudando esses falsos pastores por aí. Já falei. Ajude aqui o ministério onde prega a verdade, onde fala a verdade. Deixe esses pastores falsos, esses enganadores. Quanto de dinheiro você já deu para essa igreja? Quanto? Quanto de dinheiro, abençoado? E vai continuar dando? Vai continuar sendo enganado?
Mesmo depois do que eu estou lendo para você? Abra sua Bíblia, abençoado. Peça para Deus, o próprio Deus, falar com você. Não pede para que os homens falem. Fala, Senhor, a pastora Sueli acabou de falar que é por fé, que eu não tenho que viver de campanhas, de orações que tem que pagar. A pastora está ensinando agora, Senhor, que eu tenho que abrir a minha Bíblia e ler como está escrito e receber. Que você não é mais pecadora, que você já foi justificada, que você é abençoada. Pede para Deus, abençoado, que Ele ouve a oração do justo. Ele vai te ouvir e vai abrir os olhos do seu entendimento. Assim como um dia eu era cega, assim como um dia eu não enxergava e fui enganada por esse sistema, assim Deus vai abrir os seus olhos, como abriu o meu e do povo que congrega em graça aqui no ministério. Amém? Peça a Deus com o coração humilde, para ver se Ele não abre os seus olhos. Pede, abençoado. Amém? Pede aí para Deus. E depois você me fala o resultado. Terminando então aqui, olha, verso 22 e 23. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes vossos frutos para a santificação e por fim a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito diferente da lei, abençoado, muito diferente, não tem comparação viver em Cristo e viver em Jesus de Nazaré, não tem comparação, abençoado, não tem comparação você servir a um homem e servir a Cristo, abençoado, não tem comparação. Abre os seus olhos, creia por fé, você não tem pecado, você está abençoada, você já foi salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há em Cristo, há em você que há em Cristo Jesus. Se você está em Cristo e você está, nenhuma condenação há, abençoado. Sai do meio desta Babilônia, sai do meio desses falsos pastores. Dá um basta nessa vida de escravidão. Chega, abençoado, chega. E para nós terminarmos agora, para encerrar, lá em 2 Coríntios. Paulo, abençoado, Paulo é um homem reto. Paulo fala e rasga. Paulo fala a verdade. Paulo não temia homens. Paulo temia Cristo. E se Cristo ordenou ele falar, quem ia tapar a boca dele? Quem? E nós, neste ministério, não tememos a homens nenhum. Se Deus manda nós falarmos, está escrito, nós vamos falar, abençoado. Amém? E você que serve a Deus aqui no Ministério Graça e Apostolado, fala, Adriano. Vai lá e fala. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. São todos casa rebelde mesmo. São rebeldes. Fazer o quê? Mas você, por causa que eles são rebeldes, você vai deixar de falar? Que vença o bem. Que vença a palavra da graça. Como o seu pastor já te ensinou aqui na igreja. Quando você for falar da graça de Deus, a sua palavra tem que ser a última. A sua palavra tem que prevalecer sobre a palavra daqueles que estão na lei. A palavra da graça tem que estar sendo por cima de tudo, abençoado. A sua palavra tem que prevalecer. E qual que é a nossa palavra? A da graça. Se os pastores da lei, se o irmão da lei, se alguém chegar para você falar alguma coisa da lei, você fecha a boca dele com a palavra da graça. Cita o que está escrito. Porque o que está escrito é a verdade para nós. Amém? Abriu aí? 2 Coríntios? 2 Coríntios 10, versículo 17 e 18. E terminamos aqui, amém? Eu espero que tenha sido muito bom para você. 2 Coríntios 10. Para você que tem medo, tá, abençoado? Do seu pastor aí. Olha aqui, ó, 2 Coríntios, deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Você não tem que falar assim, olha. Ah, eu fiz a campanha, eu fiz o jejum, eu me batizei, eu fui lá em Israel, eu fui na Aparecida, eu acendi uma vela, eu tomei um copo com água, sabe o que está escrito aqui, ó? 2 Coríntios 10, versículo 17 e 18. Qualquer pessoa, tá? Pastor, pastora, obreiro, ovelhas. Aquele, porém,
que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Em quem que você tem que se gloriar? No Senhor. Amém? Por que você tem que se gloriar no Senhor? Porque quem te salvou foi o Senhor. Quem te justificou foi o Senhor. Quem te libertou foi o Senhor. Quem te abençoou com todas as bênçãos em Cristo foi o Senhor. Então Paulo está dizendo aqui, olha, aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, pois, preste atenção, abençoado, pois não é aprovado quem a si mesmo se louva. Não é aprovado, não. Você pensa que está sendo bonito você dizer para as pessoas que você é salvo porque você se batizou? Porque você tomou ou comeu um suquinho, um pedacinho de pão? Para cima de mim, abençoado, vem falar para mim? Ah, pastora, você não toma? Não tomo. Você não come? Não como. E estou feliz. Eu sirvo a Deus, abençoado. Eu não preciso comer e beber. Eu não preciso banho. Banho eu tomei para vir para a igreja. Eu não preciso ir lá num rio, ou numa cachoeira, ou seja onde for. Que nem agora piscina. Piscina é para você curtir agora, nesse verão. Dar um mergulho gostoso. É muito bom piscina. Mas não é para você ir lá, não, abençoado, de achar seus pecados lá. Seu pastor te falou isso? E você está se gloriando nisso. Você está se gloriando nisso. Você está apontando o dedo para as pessoas e dizendo, você é um pecador porque você não se batizou. Você não vai para o céu porque você não toma ceia. Quem é você para falar isso? Quem sou eu? Quem sou eu? Ah, pastora, está me julgando? Não, quem sou eu? Quem sou eu, pastora Sueli, para falar de alguém? Se nós já estamos depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, todos salvos, todos libertos do pecado, todos livres, todos justificados. Para terminar, tá bom, abençoado? Ó, você que está se gloriando aí em obras, Paulo disse assim, pois não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Ou seja, traduzindo, ele morreu na cruz, quem merece o louvor? Cristo, Jesus Cristo. Ele morreu pelos seus pecados, quem tem que ser louvado? Cristo. Ele te batizou em Cristo na morte dele, quem tem que ser louvado? Cristo. Ele, abençoado, foi entregue pelos nossos pecados e hoje nós estamos livres e libertos. Quem que tem que ser louvado? Cristo, abençoado. É difícil de entender isso? Não se louva pelas suas obras, não, abençoado. Diga, Cristo fez por mim. Amém? Cristo fez por mim, Cristo fez por você, Cristo fez pela humanidade. Cristo salvou todos quando morreu na cruz. Entenda de uma vez por todas, abençoado. Não se glorie em homens, não se glorie em obras, se glorie em Cristo Jesus. Ele sim é digno de todo louvor, Ele é digno de toda honra, Ele é digno de ser exaltado e glorificado hoje e sempre. Amém, abençoados? Então, diga para o teu irmão, diga para quem está do seu lado agora aí ouvindo com você, diga para o seu pastor, que você não tem que se gloriar nas obras, você tem que se gloriar em Cristo Jesus. Ele morreu na cruz por você. Amém, abençoados? Diga, abençoados estamos, justificados estamos, livres do pecado. Olha, ovelha, você tem que fazer as confissões do que está escrito e tomar posse delas. Amém? E para nós terminarmos, eu quero somente dizer uma palavra para você que está me ouvindo. Enquanto você estiver gloriando ou se gloriando na igreja que você vai, se gloriando nas obras que você faz, você não será aprovado por Deus. Amém? Está escrito, aquele que se glorie deve se gloriar em Deus, o Senhor nosso Deus.
E quem se gloriar em Cristo será aprovado por Cristo. Enquanto você estiver se gloriando na igreja que você vai, no pastor que você tanto tem idolatria por ele, você não será aprovado por Deus. Amém? E se estiver escrito, nós cremos, graça e paz a todos vocês, ovelhas. Amém? MGA, Ministério Graça e Apostolado, uma igreja em graça em Santo André. Venha estar conosco neste domingo às 18 horas no Ministério Graça e Apostolado, Rua Oratória 5008, Jardim Ana Maria, Santo André. Venha oferecer a Deus o seu culto racional. MGA, para quem foi escolhido por Deus.